Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a esta edição do Redação Hit de sábado. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias da última semana. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, informou que o governo já devolveu mais de R$1 bilhão para as vítimas dos descontos não autorizados. Cerca de 1.600.000 aposentados e pensionistas perderam dinheiro no esquema de fraudes realizado por entidades associativas. Segundo o INSS, mais de R$1 bilhão e 80 mil já foram pagos de forma integral, corrigidos pela inflação, diretamente na conta em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. A Advocacia Geral da União já conseguiu na Justiça o bloqueio de R$2 bilhões e 800 milhões em bens e ativos de associações, empresas e pessoas que são investigadas por ilegalidades contra aposentados e pensionistas foram pegos de surpresa com deduções não autorizadas em seus benefícios. Em julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$3 bilhões e 300 milhões para possibilitar o pagamento imediato de vítimas do esquema fraudulento. Ainda permanece um grande número de beneficiários que não buscaram o ressarcimento a que têm direito. Aproximadamente 800 mil aposentados e pensionistas não se manifestaram para aderir ao acordo proposto pelo INSS, mesmo tendo sofrido os descontos irregulares. Isso significa que apenas um segmento dessa população teve seus direitos restituídos, apesar de a estimativa da devolução já cobrir quase totalidade dos prejudicados. Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, as exportações de carne bovina bateram recorde em julho. Foram comercializadas 367 mil toneladas de carne. É o maior volume da história para um mês. A Associação Brasileira de Frigoríficos divulgou o balanço de exportação do setor, que inclui carnes in natura e processadas, miudezas comestíveis e sebo bovino. No mês passado, as exportações de carne bovina arrecadaram US$ 1.726 milhões, um aumento de mais de 48% em relação ao mesmo mês do ano passado, e o maior valor da história para um único mês. O mesmo cenário foi visto na movimentação produtos, 366.920 toneladas. Um aumento de 27,4%, que também é o maior da história para um mês. A carne bovina não está entre os produtos que entraram na lista de exceções e passou a sofrer uma taxa adicional de 40% a partir do primeiro dia deste mês. A tarifa total chegou a 76,4% para entrar no mercado dos Estados Unidos. A partir do anúncio da nova tarifa, em 9 de julho, algumas indústrias suspenderam a produção destinada aos Estados Unidos. Nos 7 primeiros meses do ano, a China foi responsável por 44,5% da receita e por 38,5% das exportações de carne bovina. Na sequência, aparecem os Estados Unidos, com vendas de 484 mil toneladas embarcadas. O Chile e o México também se destacam nas primeiras posições. De cada 10 jovens brasileiros, 2 são analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas não entendem nada do que leram. Nesta situação, fica difícil arrumar um emprego. Geralmente, quem tem de 15 a 29 anos de idade engrossam a geração neném que não estuda e nem trabalha. Os dados inéditos sobre a relação da alfabetização e a inserção no mercado de trabalho são do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, de 2024, levantamento que foi coordenado pela ONG Ação Educativa desde 2001. O indicador considerou 2 níveis de analfabetismo funcional: absoluto, que inclui aqueles que não conseguem ler palavras ou um número de telefone, e rudimentar, que abrange quem sabe ler e escrever, mas tem dificuldade para entender o que lê ou de fazer contas de adição e subtração. O indicador constatou que, após avançar na redução do analfabetismo funcional, o Brasil estagnou e tem 29% da população de 15 a 64 anos nessa condição, situação semelhante à que o país tinha em 2018 e ainda uma pior em relação a 2009.
quando alcançava 27% dos brasileiros. Embora a maioria dos analfabetos funcionais sejam pessoas mais velhas, o estudo concluiu que tem uma proporção significativa de jovens nessa situação, cerca de 17% dos que têm entre 15 e 29 anos. De acordo com os dados, enquanto 45% dos jovens com alfabetismo considerado consolidado estão empregados, entre os que estão na condição de analfabetismo funcional, essa proporção é de apenas 17%. Nesse segundo grupo, 18% ainda estão em situação mais grave, já que não trabalham nem estudam. Pesquisadores já haviam indicado que a estagnação do indicador nos últimos anos reflete a baixa qualidade da educação brasileira, uma vez que as informações coletadas apontaram uma proporção grande de pessoas que passaram pela escola e, mesmo assim, não foram alfabetizadas. Embora os resultados apontem para a necessidade de ampliação da oferta de educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, modalidade destinada para quem não concluiu a escolarização na idade adequada, iniciativas de capacitação pelos empregadores, o país atingiu no ano passado o menor patamar de matrículas de EJA, desde o início da série histórica, em 1996. Segundo o estudo, há ainda desigualdade de gênero e raça. Entre as mulheres jovens com analfabetismo funcional, 42% não estudam nem trabalham, índice muito superior ao dos homens na mesma condição, que é de 17%. Entre eles, 56% estão inseridos exclusivamente no mercado de trabalho, enquanto para as mulheres a responsabilidade com o cuidado de filhos e familiares continua uma barreira significativa, a chamada inclusão produtiva. Além disso, os jovens negros apresentam maior incidência de analfabetismo funcional, correspondendo a 17%, e menor presença no grupo com alfabetismo consolidado, 40%, em comparação com os jovens brancos, que corresponde a 13% e 53%, respectivamente. O estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça aponta que as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens por semana. E em casa o trabalho continua, viu? 90% delas declaram que realizam um serviço doméstico contra 50% dos homens. E nesse sentido, nem as meninas escapam. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou que as adolescentes dedicam quase o dobro de tempo ao trabalho doméstico em relação a adolescentes meninos na América Latina. Um estudo divulgado nesta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que meninas e adolescentes do sexo feminino na América Latina destinam quase o dobro de tempo que os meninos às tarefas domésticas e ao cuidado de outras pessoas. De acordo com o levantamento, as adolescentes da região dedicam em média quase 2 horas e meia por dia a afazeres domésticos, enquanto os meninos investem cerca de 1 hora. A disparidade é ainda mais acentuada nas famílias em situação de pobreza. Nesses lares, as jovens chegam a trabalhar ao menos 14 horas a mais por semana do que os pares masculinos nessas atividades. O diretor regional da UNICEF ressaltou que a distribuição desigual dessas responsabilidades evidencia um padrão histórico de gênero que precisa ser combatido. O relatório também cita uma decisão inédita da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu o cuidado de pessoas como um direito a ser garantido pelos estados, assegurando proteção social mínima a quem realiza esse trabalho sem remuneração. O documento ainda lembra que na América Latina e no Caribe, a violência de gênero segue sendo um desafio grave. Dados da Comissão Econômica para a América Latina indicam que em 2023, ao menos 11 mulheres foram assassinadas por dia na região por razões de gênero. O consumo excessivo de álcool aumentou no Brasil e a situação é pior nas capitais do país, onde tanto homens quanto mulheres abusam da bebida. Só que o caso delas é ainda mais preocupante. Os dados obtidos a partir do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco do Ministério da Saúde mostram que o consumo abusivo de álcool cresceu, especialmente entre mulheres das capitais. A taxa saltou de 7% em 2006 para 15% em 2023. Entre os homens, a prevalência passou de 24% para 27% no mesmo período. Os pesquisadores definem consumo abusivo como a ingestão de ao menos 4 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião para mulheres e 5 para homens, uma ou mais vezes nos últimos 30 dias.
Um dos fatores apontados para esse aumento é a expansão do marketing direcionado ao público feminino no setor de bebidas. O estudo também evidencia piora nos indicadores relacionados ao peso corporal. A obesidade dobrou no período, de 12% para 24% entre mulheres e de 11% para 23% entre os homens. O consumo regular de feijão, marcador de uma alimentação mais equilibrada, caiu de 72% para 56% entre adultos das capitais. Em contrapartida, a popularização de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, cresceu. Para os pesquisadores, essa mudança no padrão alimentar está diretamente ligada ao avanço de doenças metabólicas. Apesar da redução do tabagismo tradicional, os pesquisadores alertam que a popularização de novos dispositivos, como cigarros eletrônicos, ameaça reverter o cenário, principalmente entre jovens. Para os autores, a reversão desse quadro exige a retomada de políticas públicas voltadas à promoção da alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas e a regulação mais rígida da publicidade de produtos nocivos, especialmente os direcionados a crianças e adolescentes. Em 40 anos, o Brasil perdeu uma área natural maior do que a Bolívia. Um levantamento apontou que, com o avanço da agropecuária, o país perdeu quase 112 milhões de hectares de florestas e cerrado. O Brasil perdeu, entre 1985 e 2024, 111 milhões e 700 mil hectares de áreas naturais, o que equivale a 13% de todo o território nacional e a uma área maior que a Bolívia. Os dados fazem parte da coleção 10 do MAP Biomas, lançada em Brasília. O relatório mostra um processo acelerado de ocupação do solo, impulsionado pelo avanço da agropecuária e agravado por eventos climáticos extremos. As formações florestais foram as mais afetadas. Quase 63 milhões de hectares desapareceram, o que representa uma redução de 15% ou uma área maior que a Ucrânia. E o Cerrado vem em seguida, com 37 milhões e 400 mil hectares perdidos, uma baixa de 25% em extensão, superior à da Alemanha. Segundo o coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, a intensidade da ocupação registrada nas últimas 4 décadas não tem precedentes. Além da perda de vegetação, o país também reduziu cerca de 12% das áreas alagadas e úmidas no período, o que corresponde a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao estado de Pernambuco. O Pantanal foi o mais afetado, enquanto a Mata Atlântica registrou aumento devido à construção de reservatórios. O pesquisador afirma que os números evidenciam a urgência de políticas públicas capazes de conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, priorizando a restauração de biomas degradados e o controle do avanço sobre áreas naturais ainda preservadas. E veja a seguir, a área da Mata Atlântica degradada no sul da Bahia vira símbolo de restauração. A reportagem completa você confere no próximo bloco, não saia daí. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. O setor brasileiro de suco de laranja está enfrentando perdas expressivas, mesmo sendo um dos itens que ficou de fora do tarifaço de Trump. O prejuízo desse mercado pode chegar a 3 bilhões de reais. De um dos mercados mais rentáveis no Brasil, o setor do suco de laranja passa agora por seu período mais nebuloso dos últimos tempos, quando a informação foi dada de que este item não seria taxado por Donald Trump. No temível tarifaço americano a produtos brasileiros, produtores e empresários do ramo se sentiram aliviados. Mas após exatamente uma semana do início da taxação,
Um prejuízo bilionário bateu as portas. Isso porque os subprodutos que compõem o suco de laranja, como ingredientes para o sabor e aroma, não tiveram a mesma regalia e foram taxados com 50%, somando só nesse primeiro período quase 1 bilhão em prejuízo. Soma-se a esse montante o efeito da cobrança de 10% sobre o suco in natura, calculado em 566 milhões de reais. Sendo assim, a inviabilidade das vendas externas desses subprodutos prejudicam e muito o restante da composição da bebida. A combinação de tarifas e retração de preços pode elevar as perdas totais do setor para além de 2,9 bilhões de reais. E justamente o setor que respirava aliviado por ser exceção nas tarifas, agora se desdobra para encontrar alguma saída a este cenário tão assustador. Na Índia, a Suprema Corte ordenou nesta semana a captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Delhi. A medida foi tomada após o aumento no número de casos de mordidas fatais na capital. A Suprema Corte da Índia ordenou a captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Delhi. A medida, tomada após um aumento repentino no número de mordidas, inclui a criação de abrigos em até 8 semanas e a manutenção de um registro diário dos animais capturados. A decisão se aplica à capital e seus subúrbios, onde vivem cerca de 30 milhões de pessoas. A Índia abriga milhões de cães de rua e ataques fatais são comuns, especialmente contra crianças e idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país é responsável por mais de 1/3 das mortes por raiva no mundo, um problema agravado pela falta de programas de esterilização e restrições legais à eliminação dos cães. Os crânios de Lampião e Maria Bonita deixaram os laboratórios da Faculdade de Medicina da USP depois de 3 anos e meio de estudos. De acordo com a família, os fragmentos serão expostos em um museu. 2 caixas de madeira guardadas de forma provisória em um museu de São Paulo guardam o mais novo capítulo da longa história de Maria Bonita e Lampião. Os fragmentos de um dos casais mais famosos do Brasil deixaram os laboratórios da Faculdade de Medicina da USP depois de 3 anos e meio de estudos. No começo dos anos 2000, as 2 netas do casal foram avisadas de que o cemitério em que os crânios estavam sepultados poderia passar por mudanças e os restos mortais corriam risco de se perder. Em setembro de 2021, os 2 crânios foram encaminhados ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores acreditam que a intensa manipulação e o armazenamento em diferentes soluções para preservação, como querosene e o sol, tenham deteriorado qualquer material genético para análise. Porém, não há dúvidas sobre a real identidade dos crânios. O primeiro grande trabalho da equipe foi reconstruir. O crânio de Maria Bonita estava mais íntegro. Já o de Lampião chegou como um monte de cacos. O relatório do trabalho detalha a tarefa e afirma que o alto grau de fragmentação dos restos representou um grande desafio para a reconstituição. Durante o processo, foi possível observar evidências da decapitação e de muitas fraturas. A bisneta do casal afirma que o próximo passo é criar um museu com um acervo guardado pela família. Esse museu será composto por armas, punhal, um cacho de cabelo de Maria Bonita, joias e fotografias. No sul da Bahia, uma área da Mata Atlântica totalmente degradada foi recuperada e virou símbolo de restauração. O pedaço que fica escondido entre os municípios de Igrapiúna e Ituberá, a natureza demonstra sua força e resistência. Esse é um experimento vivo de reconciliação entre economia e floresta. Em vez de expandir monoculturas ou substituir o verde por pasto, uma empresa multinacional francesa do setor automotivo optou por restaurar ecossistemas, incentivar a pesquisa científica e envolver comunidades locais na preservação ambiental. O resultado é uma área protegida onde mais de 2.700 espécies da fauna e flora já foram catalogadas, algumas inéditas para a ciência, e onde a natureza, ao invés de recuar, avança. A decisão de criar a reserva ecológica nasceu do encontro entre a responsabilidade corporativa e a urgência ambiental. Instalada no sul da Bahia desde os anos 1980 para garantir o fornecimento de borracha natural, essencial à produção de pneus,
A empresa identificou a oportunidade de transformar terras à beira do colapso numa área de proteção. O projeto saiu do papel em 2004, no auge das discussões sobre sustentabilidade e do avanço do desmatamento na Mata Atlântica. Desde então, cerca de 4.000 hectares foram isolados para conservação permanente. A região foi escolhida não apenas por abrigar remanescentes florestais significativos, mas por estar inserida em um dos maiores corredores ecológicos do país, o Corredor Central da Mata Atlântica. Além disso, a reserva conecta fragmentos de vegetação nativa e abriga nascentes que alimentam bacias hidrográficas da região, cumprindo papel estratégico para a biodiversidade e para a qualidade de vida das comunidades vizinhas. Quando a reserva foi criada em 2004, o cenário encontrado estava longe do paraíso ecológico que se vê hoje. A área havia passado por décadas de exploração agrícola e extrativista, com trechos completamente degradados, fauna escassa e sinais claros de desequilíbrio ambiental. Era preciso recomeçar do zero, reflorestar grandes extensões, conter a caça ilegal, restaurar nascentes e preparar o solo para receber novamente espécies nativas. E na edição de hoje, nós vamos conhecer São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Localizada no ABC paulista, São Caetano do Sul é conhecida por seu alto índice de desenvolvimento humano, liderando o ranking nacional. A localização estratégica entre São Paulo e Santos favoreceu o desenvolvimento industrial da cidade, especialmente na área da cerâmica. E nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até a próxima.